Quem está falando a verdade? O presidente Jair Messias Bolsonaro, agora às 17 horas, fez o pronunciamento, cujo qual muita gente queria que ele falasse, inclusive eu, que falei sobre o impeachment dele, das informações que eu recebi, e eu pontuei algumas questões onde ele começou dizendo o seguinte, que almoçou, tomou café da manhã com cerca de 8 a 9 deputados e informou para eles assim: hoje vocês conhecerão quem não me quer na cadeira presidencial. Quem é esse cara? É o juiz, no caso, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que, segundo o próprio presidente, deu a entender que mentiu em seu discurso hoje, dia 24 de abril, às 11 da manhã, e praticamente deixou claro que o ministro foi um traidor. Eu pontuei aqui algumas coisas que o ministro havia dito de manhã e que o Bolsonaro desmentiu. Abre aspas. Ele agiu de má fé na questão da investigação do caso Adélio Bispo. Segundo Bolsonaro, não houve nenhum tipo de pressão do ministro em relação à Polícia Federal na questão do caso que ocorreu nas eleições de 2018. Ficou estagnado o processo e até então a pressão popular mais a inserção do próprio ministro não foi suficiente para que até hoje fosse declarado quem comandou aquela tentativa de homicídio contra o presidente. Disse também, abre aspas, que o presidente só poderia realizar mudança na Polícia Federal em novembro desse ano, após indicar o ex-ministro Sérgio Moro para o STF, colocando assim, então, o presidente contra a parede. Na verdade, não foi o presidente que estava embarreirando o ministro, e sim o ministro que estava usando a sua popularidade e a sua influência no meio para poder dizer para o presidente o que ele deveria ou não fazer. Aqui são palavras, entre aspas, do Jair Messias Bolsonaro. Vocês entenderam? Você vai mudar o superintendente da Polícia Federal, mas só em novembro. Uma jogada política, com interesse que o ministro, segundo o Bolsonaro, dizia que não queria ter cargo político, nem exercer nenhum tipo de influência que não fosse da vontade do presidente. Bolsonaro também afirmou, entre aspas, que o Moro estava ciente do desejo do diretor-geral da Polícia Federal em deixar o cargo desde janeiro. Isso, segundo Bolsonaro, também tinha sido relatado no início desse ano, e que Sérgio Moro usou desse artifício para poder jogar a população e esse momento de crise para a população enfraquecer cada vez mais o governo, tá? Com essa desculpa da indicação da Polícia Federal, do caso do coordenador-geral da Polícia Federal, ter tipo de benefício. O outro, inclusive, tem um vídeo que deve subir depois desse, onde eu falo que tem interesse para acobertamento de crimes ligados aos filhos do presidente. Mas vamos lá. Bolsonaro também, entre aspas, abre aspas, tá? Indicou, ao meu ver, que o ministro, ou no caso ex-ministro Sérgio Moro, fez corpo mole, que se refere às prisões realizadas na população de bem em parques, praças e trabalhadores que estão nesse momento de crise tentando usar o seu direito de ir e vir. E o ministro, em sua pauta, teria sim direito e autoridade e respaldo para poder contrabater as medidas que são, segundo Bolsonaro, ilegais, realizadas pelos governadores em estados como o Nordeste e também Sudeste. Como se o Moro já estivesse preparado e lavando as mãos na questão que se trata desse knockdown que está tentando ser realizado em alguns estados, como aqui no Rio de Janeiro, onde eu resido, e também em São Paulo e em outras regiões do Sul e Sudeste. Tá? Disse que, além do pacote anticrime, o ex-ministro não se posicionou à altura no que diz respeito às questões mais importantes da segurança pública. Ou seja, ele não fez nada além de corroborar um projeto que já era do próprio Bolsonaro. Tá? Ele entrou, mas não cumpriu. Ficava sempre em stand-by, como se estivesse esperando algo como o que agora está acontecendo. Como eu disse para vocês, tem muito caroço nesse angu. Ainda bem que o presidente se posicionou.
Tem muitas coisas que eu recebi depois do vídeo que eu gravei lá no YouTube, mas vamos continuar após o pronunciamento. Para mim, o Bolsonaro está correto. Se quiser autoridade, né, insinuou, se ele quisesse autoridade, no caso ele estava se referindo ao Moro, que se candidatasse em 2018 para ter o lugar e a autoridade que o Bolsonaro tem. Concordo com ele. Bolsonaro também afirmou que o Moro indicou uma abortista esquerdista, tal de Elona Sabot, suplente de um conselho que vai contra a bandeira política bolsonarista, que é totalmente conservadora e contra a questão da ideologia de gênero, aborto, fora outras questões que não estão ligadas à política do governo Jair Messias Bolsonaro. Então o Bolsonaro chamou o ex-ministro de mentiroso e que as afirmações não correspondem com a verdade e que ele foi um traidor ao marcar uma coletiva de imprensa sem nem ao menos, após uma conversa no dia de ontem, avisar que iria estar se desligando do cargo. Essas são as informações e as atualizações para vocês que eu trago. Espero que não fale mais sobre isso hoje, porque eu também preciso descansar. Hoje foi um dia bem pesado. Desejo a todos um ótimo final de semana. Paz e luz e até o próximo áudio ou próximo vídeo. Valeu? Se inscreve aí no canal.